Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como aplicar na nossa comunicação as armas da persuasão ou armas de influência, os gatilhos mentais, baseados nesse livro aqui do autor Robert Cialdini. Quer aprender a aplicar isso na sua comunicação? Eu sou Leonardo Martins, professor de oratória, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias. E se esse assunto te interessa, se você gosta não só desse vídeo, como de outros que a gente já tem compartilhado aqui, eu quero te fazer um convite especial. Curtir o vídeo, comentar o que você está achando e, claro, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Pois bem, quem é Robert Cialdini? Eu vou até mostrar para vocês aqui, pessoal, a capa do livro Armas da Persuasão. Inclusive a versão 2.0, essa que eu possuo, um livro bem denso, né, como vocês podem observar, e essa é a edição revista e ampliada. Robert Cialdini é um PhD, ele é psicólogo e ele é especialista na arte da influência, na arte da persuasão, convencer as pessoas das suas ideias. Mas o mais importante, o mais interessante disso tudo é que esse livro não tem como propósito apenas ensinar você a ser mais persuasivo. Ele também te ensina a evitar ser manipulado. Olha que interessante. E a gente vai abordar diversos aspectos da persuasão e da manipulação neste vídeo. Vamos começar falando sobre o primeiro gatilho mental ou arma de persuasão ou arma de influência, já que o título em inglês desse livro é Influência. A gente vai aprender o primeiro gatilho mental, a primeira arma de influência que ele aborda nesse livro, que é o gatilho da reciprocidade. O que significa isso? Reciprocidade é um conceito que praticamente rege as relações humanas como um todo. Todos nós somos guiados quase que automaticamente, instintivamente, pelo princípio da reciprocidade. Quando as pessoas fazem algo por nós, nos dão um presente, nos dão um brinde, fazem algum tipo de favor, nós nos sentimos na necessidade de retribuir. E isso acontece porque quando a gente não retribui um favor ou um presente que alguém deu pra gente, a gente acaba sendo mal visto. Nós não gostamos de pessoas que são encaradas como ou taxadas como aproveitadores ou pessoas ingratas. O fato de nós não gostarmos de sermos rotulados dessa forma faz a gente também ser recíproco, ou seja, retribuir favores e presentes que as pessoas nos dão. Um exemplo muito clássico do gatilho da reciprocidade no nosso dia a dia é quando, por exemplo, uma loja, uma empresa oferece um brinde ou mesmo uma amostra grátis de um determinado produto, um determinado alimento. Muitas vezes, quando um vendedor ou vendedora te oferece isso num supermercado, por exemplo, você se sente tentado a levar o produto, a retribuir aquele favor comprando o que a pessoa está te oferecendo ou o produto, de fato, daquela amostra grátis. Esse é um exemplo simples do nosso cotidiano de como o gatilho da reciprocidade funciona. E olha como é tão poderoso o gatilho da reciprocidade que o Robert Cialdini menciona no livro Armas da Persuasão, que um estudo identificou o seguinte resultado. Olha que interessante o que aconteceu. Algumas empresas precisavam fazer certas pesquisas, pesquisas de mercado, outros tipos de pesquisa, e quando eles enviavam essas pesquisas, formulários, envelopes para casa das pessoas, muitas vezes colocavam como recompensa para a resposta à pesquisa um valor simples ali, um brinde, digamos assim, vamos supor que seja $5. Muitas pessoas, tentadas pela recompensa em responder à pesquisa, acabavam respondendo, mas a maioria não fazia isso. Quando eles mudaram a ordem das coisas, ou seja, em vez de prometer uma recompensa de um pequeno valor, $5, para a pessoa que respondesse, eles já mandavam para todo mundo. E as taxas de respostas às pesquisas aumentaram, dispararam. Isso acontece porque nós somos, sim, influenciados. Quando recebemos algo, um brinde, um presente, algo que, entre aspas, foi gratuito, foi de graça, a gente se sente tentado a retribuir. Para você ver como isso é eficaz, esse estudo mostrou, eu estou lendo aqui num trecho do livro, diz que esse estudo mostrou que enviar um presente, de presente, um cheque de $5, junto com a pesquisa, foi 2 vezes mais eficiente do que oferecer $50 pelo envio da pesquisa completa. Olha só, a pessoa era mais influenciada pelo fato de ter recebido antes um valor pequeno do que a recompensa de um valor maior depois. Uma coisa que o Cialdini também menciona no livro Armas da Persuasão é que uma das técnicas, digamos assim, das táticas de persuasão baseadas no gatilho da reciprocidade que muitas pessoas utilizam é a
tática da rejeição seguida de recuo. O que é isso, Léo? É quando você, por exemplo, faz um pedido a uma pessoa e a pessoa já vai te dar um não, por exemplo, vai dizer que não pode, que naquele momento não tem condições, e aí você vai fazer um pedido menor, você vai recuar após a rejeição inicial da pessoa, você recua no seu pedido. Como é que funciona isso na prática, Léo? Então imagina um amigo que chega pro outro e pede emprestado R$ 1.000. Poxa, cara, eu tô com umas dívidas, tô precisando pagar, surgiram uns imprevistos. Você consegue me emprestar R$ 1.000? E aí a pessoa vai responder, olha, R$ 1.000 eu não tenho para te emprestar. Esse valor, infelizmente, eu não tenho disponível assim para poder estar cedendo e emprestando para as pessoas. Mas é bem mais provável que se você depois de pedir e receber um não, disser, tudo bem, e R$ 200 para eu pagar uma das minhas contas? Porque está bem apertado aqui, já ameaçaram cortar minha energia, por exemplo. É mais provável que ele te ceda, que ele aceite o seu segundo pedido, o recuo que você deu, em vez de se você tivesse pedido direto o valor menor, ou se tivesse pedido logo R$ 200. Então, nesse exemplo imaginário aqui que eu dei com valores fictícios, que não tem nenhum propósito de corresponder à realidade, claro, a intenção é mostrar para nós que a tática da rejeição seguida de recuo, que é uma técnica baseada no gatilho da reciprocidade, já que a pessoa meio que cedeu, ela recuou, ou seja, é como se ela tivesse feito uma concessão. Essa é a palavra que o Cialdini usa no livro dele. Quando as pessoas fazem concessões, mesmo que seja pedindo algo, a gente se sente tentado a retribuir a concessão fazendo uma concessão também. Depois de explanar como aplicar o gatilho da reciprocidade, Cialdini mostra para nós o que a gente deve fazer para evitar ser manipulado por esse gatilho. E é você refletir toda a vida que uma pessoa te faz um favor, que ela, enfim, te dá um brinde, uma amostra grátis, ou o que quer que seja, que você se sente tentado a retribuir, pergunte-se, eu vou retribuir porque eu quero de verdade retribuir? Ou eu estou sendo influenciado, eu estou sendo obrigado a retribuir por simplesmente um compromisso social? Essa pergunta vai ser um divisor de águas, vai te ajudar a não se comprometer com certas coisas, comprar coisas que não precisam, por exemplo, só para corresponder ao gatilho da reciprocidade. Então pense nisso da próxima vez para não ser manipulado. A segunda arma da persuasão ou arma de influência é o gatilho da afeição. Ou seja, o que é afeição? É aquele sentimento de simpatia que você tem por alguém. Sabe quando você vai com a cara da pessoa? Você olha para ela e você fala, gostei dessa pessoa. Você nem teve muitas interações, não conhece profundamente a pessoa, não sabe a personalidade dela, os gostos, mas um pequeno contato que você teve com ela já foi suficiente para o santo bater, como alguns dizem. O que é que significa isso? Significa que você criou afeição por aquela pessoa. Pode ser porque ela é simpática, pode ser porque ela tem características físicas que tipicamente, acho que é assim que fala, levam a pessoa a ser encarada na nossa sociedade como uma pessoa bonita, né? Tem aquelas características específicas, você em si acha a pessoa mais bonita, ou simplesmente porque ela tem algo em comum com você, um sotaque parecido, algo realmente que ali que você se identificou. Isso leva você a ser mais persuadido por aquela pessoa. É muito mais fácil, isso é comprovado já, o Cialdini mostra no livro, você comprar de um vendedor que você considera seu amigo. Que você tem amizade, que você tem proximidade, que você tem afeição. É por isso que muitos vendedores mostram, em alguns casos, fingimento, né? Eles fingem, em outros casos, são genuínos, são sinceros. No caso aí não tem como a gente fazer um juízo de valor, mas muitas vezes os vendedores se mostram interessados na vida pessoal dos seus clientes, né? Daquelas pessoas que podem comprar deles, para poder ir criando ali uma amizade. Pergunta pela esposa, como é que tá o filho, onde é que seu filho está estudando, está fazendo faculdade e tudo mais. Então puxa a conversa sobre a sua vida pessoal, você fala, gosta da conversa e depois, quando você menos espera, você está comprando daquele vendedor, não porque você precisa, mas porque você foi com a cara dele. O compromisso da afeição o gatilho, na verdade, da afeição é um gatilho muito poderoso nas vendas. E claro, o Cialdini não só menciona como essa tática da afeição funciona, mas ele também explica como a gente pode se proteger. É fundamental você reconhecer quando a pessoa está forçando amizade, forçando ser simpático, fingindo interesse, às vezes elogiando você de forma falsa. O elogio falso é o elogio genérico, é aquele elogio que a pessoa
fala que você vai bem numa coisa que você sabe que você nem manda bem naquilo. Então, muitas vezes, quando um elogio ele é genérico ou ele é forçado, é um sinal de que a pessoa está tentando forçar a amizade, forçar a simpatia. Ela está querendo te ganhar através do gatilho da afeição. E o terceiro gatilho mental, ou arma de influência que o Cialdini menciona no livro, é aprovação social. Nós meio que costumamos, de forma mesmo que inconsciente, sermos levados pela multidão. Ou seja, muitas vezes a gente toma decisões baseadas no que a maioria das pessoas pensa, a maioria das pessoas faz. E isso é um problema. Por quê? Porque muitas vezes a maioria não tem a razão. Não é isso aí, na verdade, até mesmo dentro da lógica, é uma falácia argumentativa, o apelo à multidão, o apelo à maioria. Ah, porque a maioria faz, a maioria pensa assim. Nem tudo que a maioria das pessoas pensa ou faz de determinado segmento significa que isso é verdade, que isso é o correto, que isso é moral ou ético. A gente precisa fazer juízo de valor sobre nossas ações, atitudes, comportamentos e ideias também. Ideias, ideologias, certos conceitos. Não é porque a maioria pensa assim que você tem que pensar também. E assim, são inúmeros os casos, os exemplos que ele dá no livro do gatilho da aprovação social. Eu não sei se já aconteceu com você, eu já presenciei isso, tá? Em um determinado restaurante que eu fui quando estive de férias, inclusive neste ano, 2024. A gente estava de férias e do lado de fora do restaurante, enquanto a gente aguardava para entrar, formou-se dentro de poucos minutos uma pequena fila. Uma fila ali talvez de umas 10 pessoas. E esse restaurante que a gente foi, cujo nome eu não vou mencionar, mas ele era um restaurante muito conhecido, muito popular, as pessoas falavam que era muito bom. E quando a gente entrou, depois de aguardar ali 5, 10 minutos naquela fila ali de umas 10 pessoas, a gente entrou no restaurante, a gente viu que ele estava vazio, que aquela fila não existia motivo para existir. Né? Esse que é o ponto, não tinha motivo para existir aquela fila. Ela foi praticamente forçada. O pessoal impediu a entrada de certas pessoas, limitou o acesso dentro das dependências do restaurante para que houvesse uma sensação, e isso é postado nas redes sociais, etc., para que houvesse aquela sensação de que era um local muito requisitado, muito procurado. Existem sim restaurantes, existem sim estabelecimentos que pagam pessoas para formar fila na entrada dos seus estabelecimentos, para dar a sensação de aprovação social. Maioria, muita gente. Isso acontece em vários aspectos. Outro exemplo que o Cialdini dá no livro dele é sobre o pote de gorjetas. Quando a pessoa vai pedir gorjeta, por exemplo, no restaurante, e muitas vezes você olha e já tem um monte de dinheiro lá dentro. Você fica com vergonha de não doar algo também, de não dar uma gorjeta também. Porque já tem um monte de gente que deu, sendo que aquilo ali muitas vezes não foram clientes que deram. Foi colocado dinheiro ali para motivar as pessoas. Isso acontece com artistas de rua, né? Se você alguma vez já viajou, já esteve em locais, em pontos turísticos ao redor de outras cidades, grandes capitais do nosso país ou de outras, já deve ter presenciado isso. Artistas de rua com chapéu, um pequeno recipiente ali com alguns dinheiros, algumas moedas, algumas notas, às vezes até valores altos. Para quê? Não são dinheiros ou moedas, enfim, que doações que os transeuntes colocaram lá, mas muitas vezes a própria pessoa colocou para dar essa sensação de que muita gente está fazendo. E se muita gente está fazendo, eu quero fazer também. Como se proteger do gatilho da aprovação social? Sempre faça um juízo de valor sobre suas atitudes, comportamento, crenças e valores. Sempre julgue de fato pelo mérito, de forma objetiva. Será que isso que eu vou fazer é bom para mim? Ou eu estou fazendo porque a maioria também faz? Não significa, é lógico, que a maioria vai estar sempre errada. Não é isso. A gente falou no começo, não é porque a maioria faz que eu tenho que fazer. Às vezes, a maioria das pessoas faz certas coisas, tem certos hábitos que são bons e não tem problema nenhum seguir. Mas a gente deve tomar decisões conscientes. Com certeza, isso vai tornar a nossa vida muito melhor. O quarto gatilho que o Robert Cialdini menciona no livro Armas da Persuasão é o gatilho da autoridade. Significa que nós somos muitas vezes influenciados por pessoas que são consideradas especialistas, autoridades em determinada área, em determinado assunto. Isso pode ser muito perigoso, porque pode levar a pessoas que não são autoridades se aproveitarem das figuras, daquele estereótipo da pessoa que tem autoridade, a forma como se veste, como fala, uma boa retórica, um português ali muito bem colocado.
muitas coisas, a vestimenta da pessoa, um simples uso de jaleco já é suficiente para influenciar as pessoas a obedecer ordens. Sabia disso? Inclusive tem um experimento que o Robert Cialdini menciona nesse livro que é simplesmente espetacular, incrível e ao mesmo tempo assustador. Ele menciona que um experimento foi feito na década de 60 pelo psicólogo Stanley Milgram. Ele chegou a estudar o nível de obediência das pessoas a uma figura de autoridade. O que ele fez? As pessoas eram chamadas para participar de um experimento que envolvia aprendizado e punição. Esse era o tema do experimento. Como assim, né? Ou seja, será que é eficaz você punir uma pessoa para que ela se esforce mais a aprender um determinado assunto? Então, como é que aconteceu o experimento? As pessoas eram colocadas numa sala, junto com um especialista do lado de jaleco branco, né, aquela figura da autoridade, e do outro lado, né, numa outra sala, separada por um vidro, havia um participante que estava respondendo perguntas feitas pelo especialista. Quando esse aprendiz, digamos assim, respondia errado alguma das perguntas, a figura de autoridade, o homem com jaleco, mandava a pessoa que tinha sido convidada para o experimento apertar um botão lá e dar um choque no aprendiz. A pessoa errava a resposta, levava um choque. E à medida que os erros se tornavam frequentes, o choque aumentava, a tensão elétrica aumentava. O aprendiz começava a reclamar, começava a se queixar de dores fortes, começava a apelar por misericórdia. Enquanto isso, a autoridade, o homem de jaleco continuava ordenando e a pessoa continuava obedecendo. Por quê? Porque era uma figura de autoridade. Você talvez esteja pensando, mas que experimento antiético, né? Infligir dores nas pessoas, sofrimento, simplesmente para saber se outras obedecem ou não a autoridades. Mas calma lá, tem um plot twist aí nesse experimento. O aprendiz não estava recebendo choques. Era um ator que foi contratado dentro do experimento para saber até que ponto as pessoas obedecem mesmo quando aquilo vai contra seus valores. Os valores morais e éticos. O quanto elas estão dispostas a fazer outros sofrerem para obedecer a uma figura de autoridade. Figura essa que eles nem conheciam. E o experimento identificou que 2/3, cerca de 65% das pessoas continuavam dando choque, continuavam infligindo dor, sofrimento ao aprendiz, entre aspas, ao ator, porque estavam apenas obedecendo ordens. Isso aconteceu já muito em períodos sombrios da nossa história. Não há necessidade aqui de relatar que períodos são esses, mas regimes totalitários, regimes como ditaduras, nesse contexto, muitas das pessoas, a maioria, seguia ordens sem questionar. Por quê? Porque estavam obedecendo a autoridades. Então, você precisa entender que dentro da sociedade, da estrutura que a gente vive, existe a necessidade de autoridades. Existe a necessidade de autoridades para colocar ordem nas coisas, para que o mundo não seja um caos. Imagine se não existissem as figuras de autoridade. Isso não significa que elas nunca podem ser questionadas ou que nós não devemos sempre repensar se o que estamos fazendo está ou não ferindo algum princípio moral ou ético. Então essa é uma das excelentes reflexões que o Cialdini traz no livro dele, e que você deve aplicar na sua vida. Respeite as autoridades, mas também questione se aquilo que você faz, obedecendo a uma autoridade, não viola algum princípio moral ou ético. O quinto gatilho que o Cialdini menciona no livro Armas da Persuasão é o gatilho da escassez. Muito comum a gente ouvir promoções ou ver anúncios dizendo assim, oferta por tempo limitado, últimas vagas, últimas unidades, aproveite, corre enquanto há tempo. Esse tipo de senso de urgência que é imposto através da comunicação de anúncios, de propaganda, de publicidade, fazendo como que você forçar uma compra de algo que você nem precisava naquele momento, mas só para não perder uma oportunidade, é um dos principais exemplos do gatilho da escassez, o gatilho da urgência. Quando você usa essas expressões, você tem pouco tempo, tem poucas unidades, né? Isso leva a gente a não querer perder. Existe até uma frase que é muito interessante, que está no livro, que diz assim: quanto mais difícil algo é de conseguir, mais desejável se torna. Olha que interessante.
quanto mais difícil algo é de conseguir, mais desejável ele se torna. Menos é melhor e perder é pior. Muitas vezes a gente até tem uma sensação pior, digamos assim, se sente pior quando a gente meio que deixa de ganhar algo e não tanto quanto a gente perde. Se a gente já tem algo e perde, existe uma sensação ruim. Mas se a gente não tem algo, tem a oportunidade de ganhar, de adquirir, e não adquire, a sensação é pior. Através dos estudos, Cialdini menciona isso no seu livro. Ou seja, o gatilho da escassez é muito poderoso. É muito explorado. Ele é tão explorado que a gente, muitas vezes, está até imune já a ele. Porque já sabe que essa história de poucas unidades, pouco tempo, muitas vezes é balela. E claro, o nosso propósito aqui como bons comunicadores é ajudar as pessoas a serem honestas nas suas interações. Não queremos manipular, fingir escassez, talvez forjar, essa é a palavra, forjar escassez em algo que não existe. Se você vende um produto, se você, por exemplo, tem algum serviço seu, quando você for usar o gatilho da escassez, que é verdadeiro, que pode ser usado de forma correta, use de forma honesta. Se tem pouco tempo, tem pouco tempo. Se são as últimas unidades, as últimas vagas, são as últimas vagas. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai aplicar o gatilho da escassez. Um exemplo muito comum também que ele menciona no seu livro é o exemplo dos corretores de imóveis. Muitas vezes, ao apresentar uma determinada casa, um determinado imóvel a um casal, eles dizem que há outras pessoas interessadas e que já não só demonstraram o interesse, como já fizeram a visita e já estão quase fechando o negócio. Quando um corretor de imóveis menciona isso durante uma visita, durante uma negociação para uma família que de repente está querendo adquirir aquele imóvel, isso faz com que a pessoa pense que tem pouco tempo e assim ajude ela, mesmo sem pensar bem, mesmo sem ter ainda avaliado todos os fatores, ajuda a pessoa, influencia a pessoa a fechar logo a venda, porque ela não quer perder a oportunidade. E ela não quer perder para outras pessoas. Se tem outras pessoas, outros compradores, 2, 3, 5, que estão interessados naquele imóvel, que já fizeram visita e estão quase fechando o negócio, é porque deve ser bom, né? Se o negócio está sendo muito procurado, aprovação social, é porque deve ser bom. Então, muitas vezes, a gente tem que ter cuidado para não ser manipulado a esse ponto. Avalie sempre se você realmente necessita daquilo ou se está sendo apenas influenciado pelo senso de urgência. O sexto gatilho mental ou arma de influência é o gatilho do compromisso e coerência. Nós, naturalmente, queremos ser pessoas coerentes. Não gostamos. Na verdade, existe até uma reação psicológica quando a gente é, de alguma forma, vítima de algum tipo de incoerência entre comportamentos ou comportamentos e ideias, pensamentos, convicções que a gente tem. É a chamada dissonância cognitiva. Você começa a procurar desculpas para justificar, digamos assim, a decisão que não foi tão boa, uma decisão ruim que você tomou. Vou dar um exemplo simples. Já aconteceu de você ir ao cinema e assistir um filme, pagar caro e se decepcionar? E depois você sai do cinema assim, nem foi tão ruim não, deu pelo menos para rir um pouquinho. Isso é o seu cérebro trabalhando para reagir a uma dissonância cognitiva, para você ser coerente, para você não admitir, poxa, eu tomei uma decisão ruim, perdi tempo assistindo esse filme, gastei dinheiro assistindo esse filme. Então, muitas vezes a nossa mente reage no intuito de assumir ou de, digamos que, recuperar a coerência para si. E isso é tão forte, tão poderoso, que esse gatilho é usado por algumas empresas quando se tratam de preenchimento de formulários online. Já aconteceu de você ser requisitado a preencher um formulário online e na primeira página tem lá, coloque seu nome e seu e-mail. Aí você vai e coloca nome, digita, coloca o e-mail, digita e clica em enviar. Quando você clica em enviar, aparece uma lista de 10 outras informações para você preencher, ou um questionário, perguntas, enfim, não importa. Já aconteceu isso com você? Algumas empresas têm usado isso e, através de estudos, Cialdini comprovou que isso é muito eficaz. Porque se eu já comecei a preencher um formulário colocando meu nome, meu e-mail, apenas 2 dados. Quando eu clico em enviar e abre uma outra página com mais informações para eu preencher, eu vou pensar, já que eu comecei, vou terminar aqui. Ou seja, a pessoa se comprometeu inicialmente com algo pequeno, preencher 2 dados e aí ela passa a preencher todos os demais
por causa do compromisso inicial. A gente não quer dizer que, comecei a preencher e não terminei, né? No começo eu disse que ia preencher e agora que tem mais algumas perguntas não vou mais. Então a gente não fica desconfortável, mentalmente fica desconfortável. E a gente, para não ser vítima disso, acaba sendo vítima desse tipo de manipulação. Tenha cuidado. Tenha cuidado quando as pessoas tentam forçar em você certos compromissos, mesmo que pequenos, iniciais, para depois explorar isso na sua comunicação. E antes da gente falar do 7º gatilho mental, eu quero perguntar, você já curtiu o vídeo? Tá gostando do conteúdo? Curte aqui, deixa seu comentário, fala qual desses gatilhos você já viu sendo utilizado e, claro, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para encerrar o conteúdo do nosso vídeo, vamos para o gatilho 7, o gatilho da unidade. Esse gatilho, pessoal, ele só é mencionado na versão 2.0 do livro do Robert Cialdini. Vocês devem conhecer a capa da primeira versão, que é a mais popular, As Armas da Persuasão, que só tem 6 gatilhos. Por que tem então um livro 2.0, Léo? Ele não só tem mais exemplos, mais relatos em cada um dos 6 capítulos, como ele adicionou um 7º gatilho mental, um 7º capítulo, que é o gatilho da unidade. Só tem nesse livro. E o gatilho da unidade é uma técnica também de persuasão que muitas pessoas usam, muitas empresas, que é literalmente causar identificação com as pessoas. Fazer eu e você pertencermos a um grupo, a um determinado segmento. Sabe aquelas ideologias, aquelas discussões sociais, políticas, que apelam para a identidade da pessoa, a etnia, a orientação sexual, ou outros quaisquer características, formas de pensar que as pessoas têm? Muitas vezes esses discursos, essas narrativas, apelam para o gatilho da unidade. É uma forma de manipulação. Se você é como eu, você vai ter que concordar comigo. Se você partilha de algo em comum comigo, você tem que concordar com o que eu digo. E aí as pessoas criam aquelas bolhas de pensamento, onde todo mundo tem que pensar de forma uníssona. É claro que a união em si, a unidade que determinado grupo, determinada empresa, determinado segmento tem que ter, é importante. Mas isso não significa que nós tenhamos que perder nossa individualidade. Não é porque eu e você pertencemos a um determinado grupo ou temos muitas coisas em comum que eu tenho que concordar com tudo que você fala. E nem você concordar com tudo que eu digo ou penso. A gente tem que manter a nossa individualidade ao mesmo tempo que pertencemos a determinados grupos. O gatilho da unidade é tão forte que uma das coisas que é mais explorada, principalmente em narrativas políticas, é a questão do nós contra eles ou do inimigo comum. Inimigo comum. A gente tem que vencer essa determinada ideologia X ou ideologia Y. Ou então nós temos que vencer a pobreza, os crimes, né? A violência. Então você coloca um inimigo em comum, algo que todo mundo é contra, e aí quem é contra aquilo tem que concordar com o meu discurso, apelando para o gatilho da unidade, apelando para o inimigo comum. É claro que se você de fato tem um inimigo em comum com a pessoa, você pode explorar isso na sua comunicação. A questão é, não devemos nos sentir obrigados a concordar com as pessoas em tudo, porque a gente concorda em algo. Usando, ou melhor, conhecendo bem o gatilho da unidade, a gente vai se proteger de quaisquer manipulações de pessoas mal intencionadas. Você já imaginou aprender tudo isso que a gente está aprendendo aqui sobre persuasão, aprender a diferença entre manipulação e persuasão e aprender muitas outras técnicas de oratória para aprimorar sua comunicação? Tudo isso você pode aprender no curso O Poder da Oratória. E eu tenho uma novidade para vocês. Durante o mês de novembro, a gente está com uma promoção especial, um cupom exclusivo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar no comentário afixado também para você ter 50% de desconto no curso O Poder da Oratória. Não perde essa oportunidade, é só durante o mês de novembro. Pessoal, é isso. Esses eram os 7 gatilhos mentais, as 7 armas de persuasão. Espero ter conseguido aqui, já que o livro é muito denso, abranger cada um dos gatilhos, ensinar você não só a usar na sua comunicação de forma honesta, sincera, bem intencionada, como também se proteger de pessoas que querem te manipular. Um forte abraço, não deixa de comentar nesse vídeo aqui o que é que você achou e compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo.